Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 460. Estou aqui com Bia Fioroto. E aí, Bia, tudo bem? Olá, Braincasters. Olga Mendonça. E aí, Olga? E aí, pessoal, tudo certo? Tô aqui de home office. E Marco Melo. E aí, Marco? Então, bundão é o Jair. E olha, bota bundão nisso, viu? Com a cara queimada hoje, inclusive. Exato. Muito bem, ó, estamos aqui nesse Braincast para falar de um tema que já passou por aqui algumas outras vezes, mas a gente acha que novas informações, novos sentimentos e experiências estão sendo compartilhadas e é sempre bom a gente comentar qual que vai ser o futuro do trabalho agora pós-pandemia, porque a galera parece que não tá tão afim assim de voltar para os escritórios, né? Como as empresas acham que elas deveriam Deus estar. Deus me livre e guarde de voltar para o escritório. Vocês estão malucos. Exatamente. Então, assim, todo mundo teve toda uma discussão, saiu uma matéria na Vox, né? Que é por que não tá funcionando essa volta, por que não tá dando certo. Teve um outro debate que eu vi, você tá aqui, eu estava lá, peço perdão, mas eu estava no LinkedIn e tinha todo um debate Tudo lá bem, sobre... Merigo, uma vez ou outra. Tudo bem. Você Pode, continua dá uma sendo um mergulhadinha. cidadão que paga seus impostos, entendeu? Eu Exato, acho que... exatamente. Se você é usuário, entendeu? Você é só um pouquinho. Eu paro quando eu quiser. Você não tem um vício em LinkedIn, no lirismo? Isso. É isso. E tava toda uma discussão lá que trabalho remoto não consegue gerar cultura de empresa, né? Então, que tinha todo mundo voltar mesmo. As próprias empresas têm um pouco de... cada um fala uma coisa, né? Eu lembro que eu vi o Twitter dizendo que quem não quisesse voltar não precisava voltar. Já o cara da Netflix falou que queria que todo mundo voltasse o mais rápido possível, né? Então, isso ainda está... Essa discussão está em aberto, né? E nesse Braincast a gente vai justamente conversar aqui, tentar debater por que as pessoas não querem voltar para o escritório, né? Se deveriam voltar. Os benefícios e os malefícios da volta ao presencial e do ovo na sua dieta. Isso. Hoje, no Globo Repórter. Exatamente. Perfeito. E hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre como o home office, o trabalho remoto, pode interferir na carreira do brasileiro. Grava de novo essa daí, né? Aí o cameraman, de novo, Bia, grava de novo, né? De novo, Mona Lisa Perrone. É isso, no Ceasa. Grava a cabeça de novo aí, da Isso. Apple, no CEAGESP. Eu tô rindo ainda porque eu já começo a pensar em qual bicho que apareceu. Eu adoro quando aparece eles assim, e a vida do pacurizinho da montanha? Aí aparece um pacurizinho. O que é pacurizinho? E a vida do home office te traz surpresas maravilhosas. Isso. Como esse beija-flor da asa roxa, que aparece todas as tardes na casa de Beatriz Fioroto. Isso. É um exemplar muito raro na natureza, mas que, se ela estivesse no escritório, ela não poderia Isso, aproveitar. aí entra o corte, né? Que sou eu, assim, olhando pela janela, fingindo naturalidade, né? E a porra do pássaro não vem, porque na hora que liga a câmera, não vem, né? Lógico que não. Aí sou eu olhando, aí eu falo Não, assim, é um nossa, insert. é muito bom estar em contato com a natureza. E dentro de um escritório eu não conseguiria. É tipo, mas a natureza não é a única preocupação de Beatriz. Dentro de casa, ela também consegue fazer afazeres domésticos enquanto faz as suas coisas de trabalho. Aí sou eu, tipo, estendendo a roupa. Aí volta a Beatriz assim, não, porque em casa agora eu tomo 3 litros. Isso. Coisa que eu não fazia no escritório. Isso. Acabou o programa, né? É uma aula Esse é o programa. de jornalismo do cotidiano aqui. A template tá Isso pronta, é gente. pauta de fim de ano do SPTV. Já temos roteiro, já. Temos Ai, roteiro, é só caramba. gravar. Sensacional. Pode ir, Ó, Merigo. Agora a gente vai deixar você tocar. Vem em esse nós, podcast. Maurício Kubrusli, liga pra nós. Recadinhos rápidos, tá? Siga @BraincastPod na sua rede social favorita, lá no Twitter, no Instagram, no TikTok.
tá? Que tem qual é a boa, tem interação com a galera, tem novidades sobre o programa. Tá Braincords. voando muito, hein? Ó, Braincast Pod no Twitter responde com verificado, não verificado, desverificado. Responde Você pode até muito. falar mal que responde. Vai ser uma Responde, loucura. exatamente. Fala Então assim, é isso. odeio o Braincast. Manda Aí a pessoa vai gif. escrever, pô, pega nós então, sabe? É. É isso que vai acontecer. Me manda GIF ainda. É. Então é isso. @BraincastPod nas redes sociais. Siga a gente, tem Braincorts, hein? Nas redes sociais. Braincorts, só Tem, no @BraincastPod. Também quero pedir aqui pra você dar as suas 5 estrelinhas pra gente no Spotify e na Apple. Vamos falar disso, Merigo? Vamos falar disso, de coisa Bia boa? Fiorotto. Eu quero que antes que você chegue com a sua, com o Tá seu bom, com a minha pedido, seleção. né? Hum. Eu quero dizer que tem funcionado muito esse apelo. Bia Fiorotto brilhantemente, né, convocou aqui ou ameaçou a nossa audiência É uma diferença tênue. Quem Isso. tá vendo essa diferença? e tá chovendo 5 estrelinhas lá no Spotify e no Apple Podcasts pro Braincast. Certo, Bia O Fiorotto? que é um pedido com amor, né, Bia? O que é um pedido com amor? Gente, com amor e um pouquinho de violência física, tudo se resolve. Então, o que você vai fazer? Você tá ouvindo a gente no Spotify, você já abre aí a tela, a não ser que você esteja num lugar meio perigoso aí, deixa pra fazer em casa. Mas abre aí Isso. a tela, A dá pessoa tem o seguir. celular roubado quando ela tá clicando em 5 estrelas, alguém rouba o Isso, celular dela. 5 estrelas. Aí o Vai bandido deixa, né? Adora esse podcast. Passa um moleque Vai nos- de bike e leva embora. É. Comentário Vai nos- de bandido, né? É, enfim. E aí você vai abrir, você vai seguir a gente. Seguir a gente é muito importante no Spotify pra gente chartear, né? Quê? E também dar suas 5 Chartear? estrelas. É, entrar nos charts. Opa, já tem uma Nossa palavra, pra Copa de Buzzword? Deixa eu ver. Exato, Isso, chartear. chartear é buzzword. Chartear é buzzword. Chartear. Tô meio charteado hoje, viu? Hoje- É, e aí, quando você estiver lá no Apple Podcasts, mesma coisa, 5 estrelas. E lá você pode deixar um comentário. Da outra vez que eu estive aqui, eu prometi que os mais criativos eu leria. E aí eu quero fazer um apelo. Vou ler de novo da próxima vez que eu estiver aqui, mas façam comentários menores, porque teve gente que fez a redação do Enem ali. Que eu acho muito foda. Eu acho muito legal o carinho, de verdade. De verdade, eu não tô desprezando. Mas pra que a gente possa ler nesse momento... Ó, e mesmo que não seja lido aqui por Bia Fiorotto, a gente compartilha entre nós lá no grupinho do a Braincast. gente manda no grupo e sempre. fica todo mundo mandando Verdade. corações para os elogios pra gente. Então vamos lá, eu não lembro quantos comentários que eu prometi que eu ia ler. Mas agora eu vou fazer 3, porque a gente já tá enrolando bastante. 3. 3 é o bom, limite. né? 3 é bom. Então, assim, vamos É o começar. limite legal. Eu fui aqui, o ponto aqui, o Fisher Price avisou aqui no ponto que 3 é o limite legal. Mais do que isso, você tem que pagar cachê pra quem fez. Entendi. Então a gente vai se manter em 3 também aí pela questão econômica do programa. Isso. O Erlin LVs escreveu uma redação zona, Ricardo Lima, agora que eu vi o nome dele aqui. E aí ele falou que conheceu o B9 pelo Mamilos e foi super maravilhoso. E aí eu vou destacar aqui o comentário que nos toca, né? De todos os shows, aquele que verdadeiramente me cativou foi aquele em que me sinto em meio de amigos, tomando uma cerveja e comendo um espetinho. Aquele que me motivou a ativar alarmes de busca de preços de air fryer. Aquele que me impediu de utilizar o termo call para tantas reuniões por videoconferência durante a pandemia. Aquele que me ajudou a desenvolver uma imitação da minha tia Yolanda, que na verdade é uma sósia fumante da Dona Norma. Pois é, amigos, semanalmente me sinto com vocês para debater temas legais, sérios, ampliar meus horizontes com medidas certas de seriedade, profundidade, humor e galhofa. Obrigado por produzirem um conteúdo que nos transporta para a descontração de uma conversa boa com bons amigos. Olha como falou bonito. Maravilhoso. Mas eu só não entendi essa parte da galhofa aí. A gente É super sério. sempre fala sério. É. Essa parte da galhofa, eu acho que a gente precisa Mentira. chamar a auditoria pra ver Boa. se a gente tem galhofa ou não. Se a gente vai processar ele ou não, né? Acho importante. Importante a gente discutir isso pós-gravação. Eliezer Cardoso falou, e aí o título da resenha dele é Quando Meninos se Tornam Homens. Comecei a ouvir o B9 quando os assuntos eram sempre relacionados à publicidade. Ouvi o B9, né? Que eu já ouvi que você já fez um aí. Na época que era o blog Brainstorm 9. Sinceramente, não lembro O quando blog. comecei a ouvir bem.
A verdade é que eu vi todos e sinto saudades de alguns podcasters que eram fixos. Mas agora, com os novos casters, eu sinto que o podcast está ainda melhor. E que tem um futuro que eu quero acompanhar. Eu achei isso muito fofo. Isso é bonito Tenho a mesmo, todos como Nossa. amigos de verdade. Poético. E um dia tomarei um café com vocês. Continuem, do seu maior fã, Eli. Por favor, Aí ele... E agora, Muito bem, Eli, nosso Eli. maior. paga um café pra nós. Gostei, gostei. muito Ainda fofo. E quer agora, cobrar o por café. último, o que eu mais dei risada hoje, o título do comentário é Fumar aquele que deixou a Bia Fiorotto. E o corpo do comentário é Fumar aquele que deixou a Bia Fiorotto. É isso. Perfeito. Invistam em Ele gostou mesmo one-liners, dessa assim, piada. que é divertido. Acho bom. Gente, mas façam como todos eles e como muitos outros que deixaram comentários muito fofos. Façam isso porque isso ajuda a gente a conquistar novos públicos. Você gosta do Braincast, acha que todo mundo tinha que ouvir? Mete essa que dá certo, prometo. Perfeito. 5 estrelinhas, perfeito. Maravilhoso. E ó, 5 se estrelinhas. você quiser pagar um cafezinho pra gente, como Paga o Marco aí. sugeriu aí pro Eli, você pode assinar o Braincast lá no b9.com.br/assine. Você pode usar o PicPay, o Apoia-se ou Apple Podcasts. E além de pagar o cafezinho pra gente, você faz parte do nosso grupo secreto Personalité lá no Telegram, que é a Brinquesteria Gourmet. Inclusive, a Brinquesteria colaborou hoje aqui com essa pauta. Palpita na Você pauta. também tem acesso ao conteúdo secreto do Braincast, que a gente grava aqui temas. Você acha que os temas que a gente fala aqui no Braincast são importantes? Você não imagina o que a gente fala no conteúdo secreto. Lá, realmente, tá a definição. Que mora. futuro. A Da gente humanidade. dá uma soltada no freio. Então é isso, bora pra pauta? Bora pra pauta. Bom, gente, ó, vamos aqui no nosso dilema de trabalho remoto versus trabalho presencial. Eu queria retomar um pouquinho, voltar um pouco no tempo. A gente já falou como a gente se sentiu naquele período. Inclusive, tivemos um podcast, um Braincast inteiro, né, para falar de como seria a nossa vida agora trabalhando em casa, ficando em casa. Mas, pra gente retomar, como que a gente foi obrigado a trabalhar dentro de casa, a transformar o nosso dia a dia, o nosso trabalho em totalmente remoto. Como que isso soou para vocês naquele período? Seria algo possível, impossível? Vocês acharam, putz, não vai dar, ferrou, o mundo tá... Ou não? Vocês aceitaram de boa e conseguiram se adaptar bem? Era algo possível, mas eu sofri muito o começo. Porque quando entrou a pandemia, eu ainda tava no time do B9 como produtora. E eu amava a minha rotina, eu amava as pessoas que estavam comigo ali. Então, não ter o convívio do cafezinho, que a gente falou tanto, né? Ah, de parar pra tomar um cafezinho, não sei o quê. Isso, Me machucou de verdade, assim. Realmente, eu paguei um preço emocional de ficar longe dessas pessoas, porque às vezes era só uma olhada que você dava, né? Uma olhada só que já explodiu a risada e tal. Mas o tempo passou e eu troquei de emprego, enfim. O tempo passou e você não sofreu calada. Não né? sofri calada. Sou podcaster, podcast não sofre calada. Enfim, eu sofri bastante no começo, mas eu me acostumei. Eu acho que até em algumas coisas eu talvez tenha sido meio dramática. Mas eu ainda acho que o bônus é maior que o ônus de ficar em casa, trabalhando, vendo o sabiá da asa roxa. Não, peraí, você acha que é melhor você trabalhar De casa. de casa? O presencial, acho que a gente perde uma pá de coisa. E assim, quando eu vou presencial lá pra BH, né, pro meu emprego, pra passar uma semana fazendo as coisas e tal, tem várias coisas que eu sinto uma saudade. Então, essas olhadas, essa hora do... Ai, vamos todo mundo parar de trabalhar agora e beber uma água, tomar um café, pegar uma coisinha. Mas... E assim, também tem a parte da socialização que é importante pra nós enquanto seres humanos, né? A socialização ali presencial. Mas mesmo com tudo isso, sentindo falta, pensando, poxa, que legal, eu ainda acho melhor trabalhar em casa. Boa. E você, Marco? Cara, quando fechou tudo, né? Aí foi cada um pra sua casa e tal. E foi um momento de tensão e da gente também não saber quando voltava, né? Era aquela coisa, não, em 20 dias volta, em um mês volta. A gente foi ficando cada vez mais em casa e se adaptando também a essa nova funcionalidade. Só que aí passaram várias coisas, né? Porque aí cortaram 50% da carga de trabalho e 50% do salário. Então você tinha um dia também mais
Você tinha mais horas pra fazer coisas que você não faria normalmente e menos horas trabalhando. E logo depois, eu lembro que eu voltar a ir pro escritório uma vez por semana em setembro já de 2020. Não demorou tanto, assim, sabe? Quando começou com todos os cuidados, álcool, máscara o tempo inteiro e tal. Então eu voltei desde muito cedo, no quesito pandemia, assim, a voltar a ir pro escritório. Eu lembro que final de 2020... eu já tava indo a semana inteira pro escritório. Ainda com uma carga de horas reduzida, mas já tava indo sempre. Então eu não sofri tanto essa coisa do ficar muito tempo dentro de casa, né? Eu fui sofrer mais isso quando eu troquei de trabalho o ano passado, setembro ou agosto do ano passado, que aí era um trampo que era 100% remoto, porque as pessoas trabalhavam de várias partes do Brasil, muita gente de Santos, pessoas da Bahia, Pernambuco e tal, e aí eu entrei num turbilhão de notificações e uma loucura de ferramentas e o caralho, que eu não tava tão acostumado por já ter voltado a trabalhar presencial, que aí começou a me dar um bagulho de, porra, eu não tô conseguindo separar o meu momento de trabalho do meu momento de casa, do meu ambiente de trabalho, do meu ambiente de casa. Ficou um bagulho muito mais misturado do que tava sendo antes, saca? E aí foi quando eu percebi que, assim, e eu sempre fui um cara muito sociável, né? Eu gosto de ir no trabalho pra estar com as pessoas e conversar e bater papo e as coisas que surgem, né? No momento que você não tá trabalhando, mas tá trocando uma ideia e tá falando e tá resolvendo alguma coisa e tal. Eu sempre fui muito partidário dessa parada de que a presença faz muita diferença e a gente consegue resolver muito mais coisas ao vivo do que no online, que você tem que ficar marcando reunião. Você tem que marcar um horário, entrar num link e a porra do bagulho não funciona e não sei o que. E a tensão é difusa, né? A gente tava falando isso ontem no bar lá, que dificilmente alguém tá 100% numa reunião online se ela não tá apresentando essa reunião, né? Então eu me senti muito mais ansioso e muito mais na noia com essa coisa da notificação o tempo inteiro, né? E é uma reunião atrás da outra, e as reuniões você entra e assim, 10 minutos, 15 minutos até começar a porra da reunião, porque tem um que tá arrumando o microfone, o outro tá arrumando a câmera e não sei o que, papapá, que são coisas que no ao vivo a gente consegue resolver muito mais fácil. Mas por outro lado, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Nem todo mundo mora perto do trabalho, nem todo mundo recebe grana pra comer fora de casa. Então, a discussão, inclusive a discussão lá do texto da Vox, também tem muito disso, né? De como as pessoas as empresas estão conseguindo planejar essa volta, né? De levar as pessoas certas nos dias certos. Porque não adianta eu ir num dia, o cara que trabalha junto comigo ir no outro dia, e o outro cara que trabalha junto com a gente ir no terceiro dia, se a gente vai ficar se falando via Zoom, via Teams, via o que quer que seja. Então, aí eu trabalhei nessa empresa que era 100% remota, e, puta, pra mim foi uma experiência complicada. Foi assim, doido, né? A gente viu você muita gente ficando... Foi muito doido, eu tava estressadíssimo, assim, e aí consegui desistir do que eu tava tentando fazer nessa empresa, assim, os caras foram muito gente fina, o Rafa e o Cássio, meus camaradas e tal, mas eu percebi logo que não era o que eu queria fazer, e eu dei um passo atrás e voltei a fazer o que eu já fazia, que é ser diretor de arte e tal, e consegui um trampo a pampa com outros amigos meus, numa outra agência e tal, e eu percebi que o meu problema maior era ter muita informação o dia inteiro, muita gente falando comigo o dia inteiro. E que hoje tá muito mais tranquilo porque, puta, a gente tem muito menos reunião, eu tenho muito mais, eu sei quais são as funções, então o meu lance é ter uma demanda e entregar uma parada, sem ter muita interrupção também, de ter tempo de trabalhar e ter tempo de focar no que você tá fazendo. Mas, às vezes que eu fui presencial nesse outro trampo, puta, a gente consegue tirar muita coisa da frente que fica meio encruada por essa dinâmica do online, né? Que é isso, puta, tem que marcar uma reunião com 8 pessoas, mas fulano não pode tal hora e tal. E que no ao vivo, puta, você chama fulano, vem aqui na mesa, vá, não sei o quê. Nem precisa ir numa sala, né? Você só chega na mesa da pessoa e fala, mano, isso aqui, não sei o que, não sei o que lá. Isso, fala fulano, pô. Exato. Dura 10 minutos, o negócio que é online dura 1 hora, né? Isso. E eu tive um exemplo agora, que semana passada eu fui trabalhar, a gente fez a Maratona do Rio pra Adidas, e a gente fez várias ativações da Maratona do Rio pra Adidas no Rio de Janeiro. E eu fui pra lá pra acompanhar de perto, né? E ficar lá, meio que uma operação meio de guerrilha mesmo, de chegar lá e assim, puta, precisa fazer um bagulho aqui de 2 metros por 12.
E aí ver o bagulho, assim, entender aonde isso ia aplicado, ir pra uma sala, desenhar, pá, não sei o que, já mandar pro cara, o cara já manda pra gráfica e já imprime e o cara já aplica na hora, entendeu? E eu tá lá fez toda a diferença na dinâmica do trabalho em si, porque eu também já aprovava que os caras estavam lá, já mandava pro cara, chegava a impressão, a gente já via na hora se tava certo, se tava errado, se tinha que mandar fazer de novo ou não. E se eu tivesse em casa fazendo essa operação de arte muito mais rápida, assim, ia ser um inferno. Porque eu não ia entender pra onde que ia ser, eu não ia entender os feedbacks não, mas os briefings iam chegar muito mais difusos, né? Porque é isso, o cara tá pensando uma coisa lá, na hora que ele vai falar pra mim, não é o que ele falou, é o que eu entendi, às vezes eu entendi errado, então tá no lugar faz muita diferença. Mas isso é uma experiência minha, né? Um lance, acho que varia muito de função para função, varia muito de profissão para profissão. E hoje, inclusive, eu fui presencial, porque teve lá festa junina, lá que eles inauguraram um lugar novo do trabalho lá e tal. E, puta, foi legal pra caralho. Você tá em contato com as pessoas, você tem a piada do dia a dia, você tem o papo que você vai tomar uma água, vai tomar um café e fica batendo um papo ali, e dali sai alguma coisa que pode ser aproveitada num trabalho que vocês estão pensando pra frente. Eu lembro que quando eu tava trabalhando na VOR, por exemplo, começou a trabalhar lá comigo de redator o Thiago Evaristo, que é um puta amigo meu, já era meu amigo antes de ele trabalhar lá, consegui fazer com que ele trabalhasse com a gente, e tinha dias que eu ligava o Meet, o Google Meet, e a gente ficava, cada um fazendo a sua função, mas trocando uma ideia, como se a gente estivesse dentro do escritório mesmo, saca? Tirando o fato de que o Google Meet ou qualquer chamada de vídeo puxa metade da memória RAM do seu computador, funcionava bem, assim, a gente ficava trocando essa ideia e falava da Fazenda, falava do Big Brother, falava do São Paulo, xingava o São Paulo, xingava o Rogério Ceni, o cara, mas a gente tava tendo uma experiência que emulava um escritório, né? Que você tá trabalhando e você tá trocando ideia com a pessoa e tal. Geralmente quando você tá fazendo desdobramento de alguma coisa e tal, que é um trabalho mais mecânico, você consegue dividir a sua atenção entre o que você tá fazendo e uma conversa qualquer, né? E era muito benéfico, assim, me ajudou pra caralho nesse período que eu tava muito ansioso e muito ligado no que tava acontecendo na tela, né? E essa porra de tela o tempo inteiro, muita notificação de todo lado, e grupo de WhatsApp, e grupo de trabalho, Slack, o cacete A4. Dar uma desligada e, trocar uma ideia enquanto tá trabalhando e tal, faz muita diferença. Então, a minha experiência enquanto trabalho remoto e trabalho... Eu acho que um esquema híbrido, pra mim, hoje é o perfeito, assim, saca? Você conseguir alguns dias da semana no trabalho em que vai estar as pessoas que você vai resolver as paradas, porque não adianta também você ir pra lá e não tem ninguém. Então você vai perder a melhor parte do presencial, que é o convívio pessoal, e você chegar lá e não tem ninguém com quem você vai conviver. Então, qual que é a vantagem? Então acho que o híbrido organizado, pra mim hoje é o que melhor funciona, assim, e eu sei que a partir do mês que vem eu vou ter que começar a ir 2, 3 vezes por semana no trabalho, e eu não tô vendo isso como um problema, eu tô vendo isso como um benefício, saca? Já me organizo, sei que tal dia que eu tenho que ir, as pessoas vão estar lá e já tenho inclusive as pautas que eu vou tocar com essas pessoas no ao vivo, pra gente conseguir adiantar o processo que no online é meio entruncado. Sim, tem essa questão que a galera tendo que voltar, porque é isso, né? Muita gente não consegue entender por que depois de 2 anos, se elas estão fazendo um bom trabalho, por que elas precisam voltar pro escritório se a coisa tá funcionando. O Oga, eu sei que já faz tempo que tá habituado, né, na vida de freela, de não precisar ir para escritório. Porém, eu queria saber, Oga, se antes da pandemia é uma coisa que eu fazia bastante e acabou isso na minha vida e eu reclamava de ter que ir, pegar trânsito e tal. Depois eu passei até a sentir falta, que é fazer reuniões, né? Eu adoro. Ah, é? Como é que é? Eu era esse time aí, essa reunião podia ter sido e-mail e tal, mas de certa forma foi a primeira coisa que eu senti falta, porque, cara, várias vezes eu ia de bike, me obrigava a sair de casa. Isso. E eu acho que tem principalmente agora voltou um pouco essa energia, né? Tem uma certa... uma coisa ritualística da reunião ao vivo, sabe assim, esse horário vai chegar tal pessoa, todo mundo tá mais preparado. Tem uma postura de reunião ao vivo, sabe? O cliente chegou, o online fica muito lá em casa, sabe? O cliente tá na porra do carro, tá ouvindo ninguém, você não vê a cara do filho da puta. Você é só mais uma coisa na lista de tarefa que tá pulando na cara do cara. Sabe? Você não tá nem aí, tá cagando pra você.
Você tá lá, você sabe que no final vai virar um e-mail que vai voltar das coisas que você falou na porra da reunião. Então eu acho que perdeu tanto essa coisa ritualística de tipo, estamos numa reunião, é muito importante. E tem uma coisa que eu sempre falo, principalmente na minha área que é igual a do Marco, né, de design, o que vende muito é a minha defesa também do meu trabalho. Vende muito, assim. E o feedback na hora do cliente falar, puta, eu não sei, eu não acredito nisso. Não, ó, eu já fui por esse caminho e tal. A dinâmica da reunião em vídeo, muitas vezes ela permite coisas desse tipo, de você compartilhar a tela na hora e tal. Às vezes dá certo. Quando a tecnologia funciona, né? Às vezes não dá, cara. Ela quebra as suas pernas de um jeito. Você fala, Que cara... você começa. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo minha tela? Ai, Aí todo mundo... Não! Você passa um vídeo e o som não sai, né? Sai o som da sua caixa de som em casa. Aí alguém abre o microfone. Michele, tenta... Tira Isso. isso. E aí agora tenta compartilhar só a aba. Ah, entendi. Aí o vídeo sai todo picotado, né? Porque a internet do cara também não é tão bom. Ó, eu tô vendo tudo picotado Mas aqui, é isso, tá? né, Olga? Você falou, assim, a reunião era um evento, né? Então você, assim, eu lembro que tem isso, cara. Eu tenho uma reunião amanhã no cliente às 14h. Então é um evento no meu dia. Eu sei que uma das coisas que eu reclamava era, cara, às vezes toma a minha tarde inteira essa reunião no cliente, na Vila Olímpia, no puta trânsito. Nossa, na Vila Olímpia não. Se é uma reunião importante, tem esse marco, né? Agora é isso que você falou, né? Ou lá em casa, como é que é? Moda caralha. Total moda caralho, a pessoa não tá nem aí. E eu acho que, assim, se antes você tinha uma reunião por dia ou uma na tarde, era saudável. Era bom que tivesse só uma. Não é legal você ter 5 calls no dia. Que é o que acontece agora, exatamente. É isso, sabe? De coisas que, assim, legal, tive 5 calls, agora é meu horário de trabalhar. Sabe? Tipo assim, falei a porra do dia inteiro, agora eu tenho que fazer. 8 da noite, né? Então, assim, foi a lógica da pandemia que deixou todo mundo quebrado. E tem uma outra coisa que eu acho nessa discussão, que ela é bem importante, a gente não voltou ao normal, ao antes da pandemia. Então eu entendo que as pessoas agora, elas têm... Quem não trabalhava em casa, agora tem comparativo. Então é óbvio que essa pessoa não vai aceitar cair na mesma merda de escritório, com a cadeira torta, pegar um busão de 5 horas. É óbvio que o empregador vai ter que pensar numa outra dinâmica. Então eu vejo assim, eu particularmente, eu acho que é saudável voltar, e eu gosto também, depende mais do modelo híbrido do que qualquer outra coisa. Acho que não é um problema o presencial, muita gente funciona super bem no presencial, mas você percebe que funciona bem no presencial quem estava numa empresa que tinha espaço, né? Então, quando eu trabalhava na Abril, porra, não podia reclamar. Tinha um café maravilhoso lá embaixo, um puto espaço. Você descia, tinha dia que, depois do fechamento, tinha porra nenhuma pra fazer. Cara, tinha dias que eu ficava lá só trocando ideia mesmo, trocando ideia com todo mundo. Parecia a praça é nossa. A pessoa descia, me via lá sentado no banco, tomava um café, falava uma groselha e subia. Era maravilhoso. Aí atualizava as fofocas, com aquele memezinho. Já tava ali. Então, assim, tinha essa parte que realmente ela parece não ser do trabalho, e essa palavra até aparece ali na nossa pauta, rolava o serendipity, né, Bia? Isso. Essa coincidência, essa coisa que, assim, o cara chegava e falava, Olga, você conhece esse fotógrafo tal? Eu falei, não conheço. Não, esse maluco que tá passando aí e tal. Não, mas quem que é esse maluco? Esse maluco pegou a mina lá, tal, mas ele faz um trabalho assim, aí você fala, calma aí, eu não quero saber da mina, mas o que ele faz mesmo? E aí você entende, quando você vai ver, era o fotógrafo que faz a foto X que você precisava. E essas coisas no online, elas não se cruzam direito. Você não passa na roupa do outro sem querer no Instagram e, puta, apareceu, isso, sabe? E você acaba não conhecendo todo mundo que trabalha... não trabalha com você, mas trabalha no mesmo lugar que você, né? Que era aquela coisa do... Puta, você cruzava a pessoa do financeiro todo dia. Você acabava tendo uma relação com ele, que fosse no café, se fosse alguma coisa. Trocava uma ideia, você achava alguma coisa em comum. O cara assistia a Breaking Bad também. Você ficava comentando ali, falava um bagulho com o cara e tal, não sei o quê. Era mais uma pessoa que você tinha uma relação e que essa coisa, esse senso de comunidade no online não existe, porque você vai acabar falando sempre com as mesmas pessoas, as pessoas que estão relacionadas ao trabalho que você tem que fazer. Você perde o senso de... É o que tá escrito também no texto lá, né? Que, porque no online as pessoas perdem o senso de empresa e de pertencimento à empresa. Eu concordo com isso, eu acho que perde mesmo, mas ao mesmo tempo tem muito chefe e muito dono de empresa que tem mentalidade de fábrica, né? Os caras querem ver a fábrica cheia de gente, querem ver os empreendimentos deles cheios de gente, porque, senão por que eu tô pagando aluguel? Tô pagando aluguel de máquina, tô pagando aluguel
de lugar. Então, pô, essas pessoas têm que voltar a trabalhar aqui porque eu tô gastando uma fortuna de aluguel num prédio, que papapá, pipipi. E aí vira um bagulho ao contrário, né? Que vira um capricho do dono de ter as pessoas ali perto. Teve empresa que aproveitou a pandemia pra reformar o escritório, deixar ele tinindo pra volta, e aí tá tudo lá dentro do plástico e ninguém quer pisar, porque fica lá na puta que pariu, não vou. Pra todo mundo voltar. Tem uma coisa que eu exato. não gosto de online, você tava falando de conhecer as pessoas, né, Marco? Que no online, assim, não tem aquele tempinho quando você tá esperando alguém chegar, ou sentar, arrumar o computador, que você fica ali falando qualquer coisa, amenidades, né, o small talk, porque agora você entra no online e você já... E aí, tá bom, então vamos lá, temos que fazer isso. Tudo bem, você tem um sentido de vamos agilizar aqui, mas ao mesmo tempo, essa questão de que você falou de criar essa comunidade, não acontece, né? Eu queria só citar um caso, um exemplo, porque eu sempre... Fiquei muito pesquisando esse negócio de trabalho remoto, o futuro do trabalho vai ser remoto, todo mundo trabalhando de suas casas, com seus equipamentos, a tecnologia permite isso, mas ao mesmo tempo sempre me vi muito conservador nesse sentido de, putz, não dá, né? Tem coisas que tem que ver no dia a dia, achei que isso nunca ia rolar. Como a pandemia forçou esse tipo de trabalho, eu até que me adaptei rápido. Falei, pô, funciona, né? Dá pra fazer, assim, tem muita coisa que é ruim, mas dá pra fazer. E assim foi indo, né? Virou meio que o dia a dia virou o novo... vou usar buzzword. Virou o novo normal. Desgraça, né? Virou o novo normal. E aí, agora a gente tem quando eu falo aqui da nossa... Siga o @Braincast nas redes sociais, porque temos uma equipe linda de redes sociais trabalhando aqui no Braincast. A gente ficou meses se falando sem nunca se ver, só online. E aí a gente se encontrou essa semana, fez uma reunião presencial. E, cara, é outra coisa, cara. Eu saio assim, putz, é por isso que a gente se encontra. É por isso que as pessoas vêm e se deslocam. Que bonitinho. Porque tem todo um lance de linguagem corporal e de... Eu acho que quando você tá na reunião online, muitas vezes parece que tá todo mundo irritado. Parece que tá todo mundo... Ou não tá prestando atenção, ou tá irritado. Parece que quando você interrompe alguém, parece que é um lance... Mesmo aqui, às vezes, a gente gravando... Tem essa coisa da etiqueta da reunião online, né? Que as pessoas... E levantar a mãozinha, odeio mãozinha. E ela não... Exato, não quer interromper, que no ao vivo é muito... No ao vivo você põe a mão no braço da pessoa... Isso! E a pessoa entende que você quer falar um negócio que vai entrar no assunto ali, né? E aí tem essa interação que é mais presencial, que é mais humana, que é mais gostosinha, de você entender quando mais você... solta. Exato. E no online, às vezes, é isso. Cara, será que tá todo mundo puto com isso? Será que a pessoa tá irritada? Será que eu interrompi ela? Você tá sempre num estado de ansiedade, né? Tá sempre, cara. Desculpa. Quando você tem que mutar alguém que tá tudo acontecendo atrás dela na reunião, ela não percebeu que ela tá com o microfone aberto e você vai lá e fecha. E fecha mas a pessoa. Só assim, por delicadeza. E aí você fica na câmera assim, desculpa, nossa, desculpa. Aí quando eu encontro, eu vejo que realmente, por que as pessoas se encontram, né? Por que isso funciona, né? Olá, meu nome é Renata Paparelli, eu sou psicóloga, sou professora do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, membro coordenadora do NAST, Núcleo de Ações em Saúde do Trabalhador. Meu campo de atuação é saúde mental e trabalho. Eu vou trazer hoje algumas questões, alguns aspectos para o debate, aqui convidados pelo pessoal, convite pelo qual eu agradeço. Os registros, os relatos, né, que eu tenho ouvido e também pautado um pouco na minha experiência docente, são de um lado muita alegria, né, pelo menos no mundo da universidade, de voltar para o presencial, e acho que dá para expandir isso para alguns outros espaços laborais. Então, encontrar com as pessoas, ter uma rotina de vida um pouco mais compartilhada e as alegrias que isso traz. Mas tudo isso somado a um desgaste muito grande, porque a situação de isolamento trouxe uma experiência de muito pouca estimulação e a vida presencial, ela é bastante cheia de nível de estimulação, vamos dizer assim. Um desgaste trazido pelo próprio hibridismo, né? Ora você está de corpo presente, ora você tem que sair correndo para algum lugar para usar um computador ou algum outro equipamento para se conectar com pessoas, e isso cansa. Uma terceira questão que eu mencionaria é justamente essa da produtividade, né? Em tempos de reclusão, isolamento e trabalho remoto, várias pesquisas indicam um incremento muito grande da produtividade, pelo menos em alguns segmentos.
E esse incremento, ele se dá pela completa abolição dos chamados tempos mortos, né? Então, você não tem que dirigir até algum lugar, você não tem que levar o seu corpo para nenhum lugar. No caso do isolamento, né, a gente não podia conversar com outras pessoas, não podia ter uma vida mais compartilhada, então muitas pessoas acabaram se dedicando mais e mais e mais ao trabalho em função disso. Então houve um incremento mesmo da produtividade, pelo menos no caso do isolamento social. E aí eu acho importante a gente diferenciar o trabalho que foi realizado de modo remoto por conta da pandemia, articulado ao isolamento social, etc., e o trabalho remoto em termos gerais, né, que é uma outra modalidade. Mas assim, o trabalho remoto em tempos de pandemia com isolamento social, acho que sim, incrementou a produtividade, e isso foi às custas da saúde mental das pessoas, que passaram a ser pessoas que só trabalham, né, poucos intervalos, pouca dedicação a qualquer outra atividade, muito trabalho. Nesse sentido, a volta ao trabalho presencial, e aí você fala dos escritórios especialmente, entendo que vai ter um impacto de diminuição dessa produtividade, né? Por causa disso. As pessoas conversam, as pessoas tomam café, se encontram, têm as suas atividades interrompidas, e isso tudo diminui a produtividade. É muito complicado fazer isso desse modo remoto, então eu vou entendendo que o benefício pode ser nessa direção, da articulação melhor das equipes, do alinhamento do trabalho, e do aprofundamento das reflexões que vão sendo feitas. Aí também depende muito do tipo de trabalho do qual você está falando, né? A gente pediu opiniões dos nossos assinantes lá da Braincasteria Gourmet. A galera colaborou em massa. Alguns pediram pra gente manter o anonimato, então você escute esse comentário agora com voz de Anonimato pato. será? Anônimo 1 disse o seguinte: a empresa tá querendo que a gente vá pelo menos uma vez por mês. Que a gente vá. Obrigado. Desculpa. Então, lê aí, Bia. Peraí, deixa eu abrir a pauta, Não, porque eu você vai fechei a fazer pauta isso, por você vai causa fazer isso, da internet. Vou. Então vai, Anônimo 1. Anônimo 1. A empresa tá querendo que a gente vá... Não, vai, vamos lá. Anônimo 1. A empresa tá querendo que a gente vá pelo menos uma vez por mês no escritório para uma confraternização, happy hour, essas coisas. O problema é que eu não moro mais em São Paulo. Eu sinto que eles querem muito o povo no escritório de novo, mas pelo menos dos que eu conheço, ninguém quer voltar para lá. Como eu sou programadora, ainda tenho algumas regalias, porque o mercado tá procurando gente no meu perfil. Então, se eu ficar enrolando e não for, não tem muito problema. Mas eu não quero não. Minha coluna não aceita mais. Eu te entendo, Anônimo. Segundo os gringos, o que tá acontecendo é que tinha muita gente que só servia para gerenciar pessoas no escritório. E daí esses gerentes estão vendo que eles não têm muita utilidade se as pessoas conseguem entregar bem sem a pressão deles. Daí, eles têm medo de que percebam que eles são meio inúteis. Eu adorei que foi mudando a voz ao longo do... É porque variou entre o ET Bilu, a voz que eu faço pros meus gatos. Perfeito. Não, eu senti Muito que bem. quando entrou a dramaticidade, deu uma atrapalhada. Acho que você não podia Pois é, interpretar né? tanto, mas foi bem, viu, Foi Bia? bem, Mas foi obrigada, ótimo. obrigada, Legal pessoal. o seu teste, tá? Se você passar, a gente te dá uma ligada. A gente entra em contato, tá? Valeu, Gente, antes de mais viu? nada, eu quero agradecer que vocês me apoiam, né, nas minhas decisões criativas sempre. Certo, Não, sempre. legal, Bia. Legal, viu, Bia? Você Isso. volta semana que vem, então. Nossa, se legal, Bia, eu prefiro que você me xingue do que Né? você falar legal, Bia. É Prefiro. bem isso, né? Tipo, expulsando a Prefiro. pessoa. Legal, Isso. Bia. Então, volta semana Nossa. que vem. Esse comentário traz algo que eu vi acontecer bastante, que é esse lance durante a pandemia, muita gente mudou, né? Aproveitou pra mudar e sair de cidade e tal. E agora, de repente, quando volta, a pessoa é obrigada a... E agora? Eu mudei toda a minha vida. Eu tinha até lido um texto... Li o texto é muito, né? Eu li a manchete dizendo Caralho. que... Não, é que eu não tive tempo, só vi a manchete. Eu não... É legal ler a Entendi. matéria, assim, de vez em quando. De vez em quando é Legal, bom, né? Merigo. Leia a Então tá matéria. Tem certeza que você deseja compartilhar? Você não quer ler primeiro? Isso. Eu vou compartilhar aqui sem ler a matéria. Mas dizia que o trabalho remoto abriu possibilidade para que muitos brasileiros assumam cargos globais, né? Em empresas Ah, ao eu vi redor isso do também. mundo. Você viu isso? Então, é No isso, LinkedIn, né? que nem você, eu tenho certeza. Exato, pode ter sido. Então,
é isso, a pessoa mudou de São Paulo, mudou de vida, aproveitou, agora é possível, vamos ter minha vida idílica no interior. Ah não, agora volta aí, galera, acabou, todo mundo aqui sentado, senão ferrou. Tem outro ponto que eu achei bem legal, assim, que o Anônimo leu, que, cara, eu também acho, que como não mudou a cabeça da empresa, tinha muito gerente que você fala, cara, o cara não sabia gerenciar mesmo. O sistema era muito estúpido, sabe? Parecia que o cara tava de bedel só, pra ver se tava todo mundo ali. Ele nem tinha as metas tão claras. E aí, quando foi pro online, tem empresa, principalmente quando é programação, que as metas são bem claras, assim, você tem que terminar isso e acabou. E o cara faz na casa dele, no tempo dele, se o cara na quinta-feira resolveu cortar o cabelo no meio do expediente, ele deu um gás de madrugada, deu um gás no horário que você nem viu e apareceu lá no horário. E eu acho que aí começa realmente a aparecer que a estrutura, o organograma dessa empresa era muito falho, né? Isso é um ponto interessante mesmo que ela levantou aqui. E é por isso também que eu falei. A gente falou de um monte de coisa legal do presencial e eu concordo com todas elas. Mas a qualidade de vida que eu ganhei, depois passado o trauma, né? A qualidade de vida que eu ganhei trabalhando de casa, fazendo as coisas que eu posso fazer. Assim, gente, e eu nem tenho filho, tá? Eu não consigo imaginar a revolução que é pra uma pessoa que tem criança em casa. Pro bem e pro mal. Mas, pra mim, eu acho que a parte boa que se destaca muito, eu consigo comer melhor, porque sou eu fazendo minha comida, ou é o Caio que faz a comida, e a gente sabe de onde veio. Tirando dias de preguicinha que a gente pede, mas mesmo assim, sabe? Eu não gasto um tempo maluco no trânsito. E também existe o lance que se a gente um dia pirar, der a louca, vamos embora de São Paulo, que é um sonho febril do Caio, não conta pra ninguém, mas todo dia ele acorda e vai dormir pensando nisso. Se a gente conseguir, né, se manter num lugar e tal, dá pra fazer. E aí a vida muda, e aí é isso que o Olga falou. O que a gente tem que estar preparado é entender que talvez o organograma não esteja defasado, ou o jeito que se trabalha, ou o que se espera de uma pessoa trabalhando esteja defasado. Só que aí é uma mudança estrutural do tamanho de um trem, né? Totalmente. Nem sempre estão preparados. O Ivan Balduino também mandou na Braincasteria um comentário dizendo que uma coisa que muita gente fez, né, e tem buscado fazer, né, se a empresa obriga a voltar ao presencial, muda de trabalho, né, foi o que ele fez, né, ele diz que a empresa que ele voltou parcialmente para o presencial uma vez por semana e que era um problema porque era muito longe o trabalho dele, e aí ele mudou de empresa e foi para uma outra em que o presencial era opcional. E ele fala uma coisa que, assim, a empresa, o ambiente da empresa é muito bom, tem ótimas instalações, mesas com regulagem de altura, monitores gigantes, café, comida, bebida à vontade, o que faz do ambiente um lugar agradável de ir. E se ele quer, ele tem a opção de fica até, sei lá, meio-dia e depois volta para casa. Não tem um horário, nem um dia fixo para ficar, e que para ele esse seria o modelo ideal, né? Escolher, não tem nem isso de... Se eu for pro escritório, se eu voltei, não vou trabalhar mais. Se saiu, foi pro escritório e voltou pra casa? Se eu cheguei, caiu a caneta, se eu cheguei em casa, caiu a caneta. Ou eu tô trabalhando de casa e vou trabalhar de casa até o fim do que eu tenho que fazer. Não, Bia, mas se você tiver uma meta, você tem que entregar tal coisa naquele dia, você vai trabalhar, entendeu? Sim, mas a minha sensação, eu acho que eu tenho uma experiência um pouco mais binária com o ambiente de trabalho. Entendi. Se eu comecei aqui, eu termino aqui. Se eu comecei aqui, eu termino aqui. Essa coisa do começar aqui e vou terminar em casa, eu acho que ela depende do contexto posto, mas pra mim é mais difícil de romper esse negócio do que talvez pra outras pessoas. O ponto que é interessante do Ivan é dele falar de uma empresa que tem realmente um espaço legal de trabalho, né? Que aí você realmente tem vontade de ir lá. E muito, que o nosso perfil aqui, ninguém ficou feliz de voltar a trabalhar presencial, assim, tão extremamente. Mas, cara, tem gente que não tem uma casa boa, gente. A real é essa. Era o pânico da pandemia. Tem muita gente que fala, cara, eu odeio porque eu não tenho espaço. Trabalho numa mesa de merda, tipo... A internet às vezes é uma merda. Internet, o clima... Então, acho que nesse ponto foi positivo, porque a maioria das empresas realmente tiveram que melhorar isso, né? Então... Não, mas tem várias outras, né? Filho, por exemplo. Porra, você tem uma casa com 3 filhos, os moleques estudam 5 horas por dia. E as outras horas? Como é que você faz pra manejar isso, saca? Eu consegui porque eu tenho um filho e ele é maravilhoso. E ele entende quando eu tô trabalhando, não é hora de vir aqui, ficar aqui. Mas, porra, ele foi falar pra mãe dele que ele acha que eu não tô dando mais tanta atenção pra ele quanto eu dava antes. Porque eu tinha mais horas
E é difícil na cabeça dele entrar que o ambiente que eu tô trabalhando, por mais que seja em casa, eu não tô disponível pra ele a hora que ele quer, entendeu? Então é complicado. Aí ele vem aqui, imprime uns desenhos do Sonic pra mim aí, no meio do dia, no meio do bagulho que eu tenho que entregar daqui 20 minutos. Eu falo, não dá. Agora não dá. Depois eu faço. Como é que isso entra na cabeça de uma criança, entendeu? Imagina quem tem 3, 4 filhos e são duas, o casal tá trabalhando de casa, saca? Como é que funciona essa diferenciação de espaços e tempos? A discussão ela é muito ampla se a gente for trazer pra realidade do brasileiro médio, né? A gente tá falando aqui porra, eu moro sozinho a maior parte do tempo. Meu filho fica comigo aqui 2 dias por semana. O Merigo tem as 2 crianças dele que vão pra escola e tal, e ele se divide entre ele e a Ju. Tem uma dinâmica e tal, pode chamar alguém pra ajudar. Tipo, o dia que o Antônio, sexta-feira, por exemplo, eu chamo uma menina pra ficar com ele de manhã aqui, pra eu não deixar ele sozinho na sala, só ele e a televisão, saca? Porque eu acho chato eu ficar trabalhando aqui que nem um louco dentro do quarto, reunião online, o caralho, e o moleque ter que deixar ele 5, 6 horas na sala, na televisão, até da hora dele ir pra escola, tá ligado? Então eu prefiro pagar uma grana pra uma mulher vir aqui, uma menina ficar aqui com ele, que é a Camila, que eu adoro, e se dá bem com ele e tal. Mas e quem não tem condição? A discussão ela é muito gigante, né? Você pode olhar por vários vieses e a população brasileira é muita gente, né? E não só brasileiro, porque a gente tá falando aqui a partir de um texto gringo, né? Que tá falando de uma realidade que também é outra coisa, que é fora do país, que a gente também que mora muito longe, talvez as distâncias, né? Dependendo da cidade. Essa lógica de deslocamento também, né, Marco? Às vezes a gente fala de São Paulo, as outras cidades o deslocamento nem é tanto. Tem cidades menores, tem cidades grandes que fluem. Então também pra gente a experiência paulistana é estúpida mesmo, outras grandes cidades em geral. Mas tem muita gente que não se desloca tanto e a pessoa realmente prefere. Se realmente vamos viver num modelo híbrido, remoto ou presencial, enfim, de qualquer modo, o processo que estamos vivendo de flexibilização da legislação, para não dizer de forma trabalhista, né, esse momento que estamos vivendo em que as regras elas vão sendo cada vez mais flexibilizadas em prol do capital e em detrimento da vida e da saúde dos trabalhadores, eu acho que uma pauta urgente é a regulamentação desse trabalho remoto, porque o trabalho remoto ele tem efeitos que podem ser positivos, que muitas pessoas apontam, do tipo, não tenho que me deslocar, não vou pegar trânsito, não vou ficar em contato com pessoas que eu não quero ter contato, mas ele traz muitos problemas, por exemplo, a questão da indiferenciação entre vida familiar, doméstica e vida de trabalho, a indiferenciação entre presença na família e a presença no trabalho, os limites da jornada de trabalho, portanto, eles ficam muito esfumados, e aí você corre o risco de trabalhar sem parar, que acho que são vantagens para o capital, mas desvantagens para os trabalhadores e trabalhadoras, né? É preciso regulamentar, é preciso impor limites à exploração do trabalho, tanto do presencial quanto do remoto. Caso a exigência que vem sendo cada vez mais posta, não é, de que sejamos atletas de alto desempenho, tanto no trabalho remoto quanto no trabalho presencial, se essa exigência ela não encontra limites, ela não encontra limitações, ela não encontra limitações postas pelo Estado, pelo movimento sindical, pela classe trabalhadora, nós corremos o risco de identificar um aumento ainda maior da presença de transtornos mentais relacionados ao trabalho, na medida em que o principal eixo, quando a gente fala de saúde mental, é a possibilidade das pessoas respeitarem o seu limite subjetivo no trabalho. Esse respeito ao limite subjetivo, ele o tempo inteiro tentam traduzi-lo como se fosse uma crença limitante, tentam traduzi-lo como se fosse algo ruim, mas ele é absolutamente importante quando a gente fala de produção de saúde mental. É preciso poder respeitar o seu limite subjetivo, é preciso ter a possibilidade de se dedicar a outras atividades na vida que não apenas o trabalho, é preciso ter a cabeça livre, né, de questões de trabalho, é preciso enfrentar esse sequestro subjetivo que o trabalho vem realizando e que, na perspectiva do trabalho remoto, pode ser intensificado. Então, depois desse papo super interessante, super bacana, eu me despeço agradecendo novamente pelo convite e eu vou deixar com o pessoal o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo por alguma questão, alguma coisa que não foi debatida, enfim, algum tipo de contato. Abraço e até a próxima. Os professores, eu queria muito entender, assim,
Tipo, porque, os professores foram extremos dos dois lados, né? Vários tiveram que aprender a dar aula online, que é uma outra lógica, e, putz, agora eles voltam para a sala de aula, o trabalho deles, eu imagino que a maioria prefira ao vivo. Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo já aprendeu a fazer o online, já entendeu que, putz, dá até para ganhar dinheiro fazendo cursos extra, quer dizer, o que eles fazem funciona muito no ambiente online, na verdade. Então, eu fico pensando assim, cara, o que é a cabeça do professor agora, né? Porque foi uma transformação gigantesca no trabalho deles. Queria aproveitar que tem o comentário do Sam, lá também da Brinquesteria Gourmet. Ele diz o seguinte: eu sou docente em universidade pública e responsável por diversos laboratórios. Que ponte, hein, Carlos Meu, Merigo? que Na toa que você é o melhor host toda do Brasil. arrepiada aqui. É absurdo, a gente vê isso acontecer ao vivo. Tudo demais. Tudo combinado, tudo combinado. Ele falou que ficou 1 ano no online e voltou pro híbrido também há 1 ano. Como as aulas estão presenciais, eu não tenho escolha, mas fico 2 dias por semana em casa resolvendo papelada, lendo e corrigindo trabalhos ou escrevendo. Eu percebo claramente as vantagens de trabalhar em casa, principalmente em relação ao tempo de deslocamento e flexibilidade, mas não me fez bem ficar tanto tempo só no online. Eu preciso ver gente, ter contato com os alunos. Troca de ideias no corredor é fundamental, já resolvi problemas enormes com 5 minutos de papo tomando um café. A orientação dos alunos à distância é estranho, e por fim tem muita coisa dos labs que só rola em loco. Acho que tudo depende do tipo de trabalho, eu não quero voltar pro 100% presencial, mas 100% distância pra mim não funciona. Então é isso, eu até hoje tava pensando nisso, eu levo as crianças na escola, e aí eu vi a professora do primeiro ano de do primeiro ano de pandemia, 2020, a professora Danina, e eu lembro, eu falei, nossa, como essa mulher sofreu o ano inteiro de aula online, tendo que dar aula para essas crianças, né? E ela mal não conheceu aquelas crianças daquele ano ao vivo. E agora, voltando para a escola, você vê que é outra relação, né? Então, como é bom voltar para a escola, né? É um tipo de trabalho que eu acho que realmente tem que ser presencial, né? Mas como você falou... Pegando esse gancho aí, o grande trunfo da faculdade, ou até do colegial, né? Do ensino médio hoje... é essa convivência, né? São as trocas de experiências entre as... estão amadurecendo, né? Estão crescendo juntos, estão dividindo o que eles estão vivendo ali. E no online, bicho, não tem condição, não existe contato físico. Eu sei porque tem um enteado de um grande amigo meu que entrou na faculdade no ano da pandemia. Então ele entrou na faculdade, começou, o bagulho fechou. E o moleque começou a ter sintomas de depressão, porque, ele tava esperando esse momento, né? É o aflorar do adulto, né? Você deixa de ser um aluno de escola, você vai pra faculdade, universidade, o moleque estudou pra caralho, passou numa universidade boa pra caralho, tava animado pra ir, conhecer, viver as coisas da faculdade, né? Que não é só o que você aprende dentro da sala de aula, são as festas, são os contatos que você tem. Dentro da sala de aula, exato, né? É a liberdade que você tem, né? Você não tem mais um bedel no seu pescoço o tempo inteiro te mandando ir pra sala. Você vai pra sala se você quiser, você faz o que você quiser, você aprende o que você quiser, o que você não quiser. E o cara perdeu tudo isso, no auge da juventude e da vontade de querer viver, foi saca? privado de ir no Coqueiros Bar, trocar ideia, jogar truco. Exato, Coqueiros 21, truco online, né? Chato pra caralho. Ali, com os amigos, alcoolizado, jogando truco. Aprendizado. Exato, porra. Dormir na casa de quem te convidar, porque já acabou o ônibus. Virar pra tua amiga e falar, amiga, por favor, posso ficar no seu sofá? E aí vocês descem a rua doida, né? Falando um monte de merda. Você já sai de casa com uma camiseta e uma cueca extra, que você já sabe que você vai ficar na casa de alguém mesmo, que se foda. Não, era batata. Quem mora longe sempre fez isso. Já sai com uma cueca, uma meia e uma camiseta na mala, porque, no outro dia você fica só com a mesma calça, com a mesma bermuda e já era. Então, quando você traz isso pra esse lado do educação, né, professor, aluno, que é um negócio de relação muito mais próxima, né, diferente de chefe e funcionário, de colegas de trabalho, que você tá fazendo uma função pra um terceiro, né, você tá entregando uma coisa que não necessariamente é pra você, é um bagulho que vai beneficiar a empresa e o cacete.
A relação professor e aluno é um negócio muito mais próximo, é um negócio que tem que ter um cuidado, tem que ter um contato. É aquele lance, né? Se você não gosta do professor, dificilmente você vai se engajar na matéria desse professor, ou você vai se interessar muito pelo que ele tá ensinando ali. Você imagina no online, bicho, que parece que você tá vendo um vídeo do YouTube, tem um monte de gente ali que também não tá prestando atenção, as pessoas estão de câmera fechada e o cacete, às vezes nem estão prestando atenção na porra da aula, e você não tem nem esse momento de, puta, vamos sair dessa aula que tá chata pra caralho, vamos fumar um cigarro lá fora, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café, vamos dar uma volta, vamos ver umas minas no corredor. Não existe isso no online, saca? Então é uma perda de experiência muito grande. E eu acho que tem uma coisa que a gente viu, assim, enquanto a gente tá falando e tal, né? Eu tô lembrando de alguns exemplos da pauta, da brinquesteria. Tem muita gente que fala mesmo, né? De ter se adaptado, ter arranjado trabalho full remoto, né, o tempo inteiro e tal. Eu acho interessante, por um lado, que existe essa nova categoria mesmo, né, de full remoto, então a pessoa ganha esse tempo de deslocamento, tudo que a gente falou. Mas o que eu acho complicado é que muitas vezes a pessoa não usa esse tempo a mais para ela interagir com outras pessoas. Então, se ela fosse fazer esse tempo a mais para, sei lá, ir na academia, no futebol, qualquer outra coisa, que visse outras pessoas, mas você pode ver, cara, a maioria dos relatos é para a pessoa fazer alguma coisa de casa, em casa. Então, às vezes, eu fico pensando também o quanto não de tela em tela, né? Você sai da tela do computador pra tela da televisão, pra tela do celular. Até pode fazer alguma coisa manual que não seja tela, mas eu fico achando só que começa a virar uma fobia de gente, de lugar cheio, que eu acho que é uma coisa que todo mundo saiu da pandemia com isso. Isso precisa ser falado, porque uma das coisas também que é a volta remota completa, do dia pra noite, é um problema também, porque a gente tem que se reacostumar com gente, né? Eu me senti... A gente foi na Rio 2C, né? Eu contei pro Merigo depois. Tinha uma plateia ali que não era uma puta plateia, né? Não era estádio lotado, mas tinha gente ali. E no meio da gravação, eu me senti meio mal. Mas não mal porque as pessoas estavam ali. Mas ansiosa socialmente. Então, com todas essas coisas postas que a gente sabe que são benéficas, ainda é importante também cada um medir o freio do que precisa, porque tratamento de choque não dá certo direito. Eu acho que isso é um bom ponto, né? De o que precisa. Eu acho que fica claro cada vez mais que é o velho tratar no caso a caso, né? Porque tem várias razões, né? Por que não tá dando certo, porque as pessoas estão ansiosas por ter que voltar ao trabalho, pensando inclusive em mudar de emprego, né? Por conta disso, porque agora cada um, né, tem a sua própria ideia e sua expectativa da melhor forma de gastar esse tempo, né? Então é isso que eu falei, estava funcionando remoto, por que eu tenho que voltar? Nem funcionário, nem os empregadores sabem para que o escritório serve de verdade, né? E eu acho que é isso que vai precisar ser colocado. Para que esse escritório é usado? Nessa matéria da Vox, tem um cara falando que ele foi obrigado a voltar pro escritório, não vê nenhuma razão, e a única diferença que tem que, em vez de estar sentado na mesa dele, na casa dele, tá sentado na mesa dele lá na empresa, que ele tem que levar 1 hora para chegar, que nada mais mudou. Então acho que vai depender da função e do tipo de empresa, não vai ser mais aquela regra, né, vale para todo mundo, né, vai ser que cada pessoa, cada área, cada time vai ter que ter o seu modelo de trabalho, e isso vai precisar ser colocado vai ter que ser planejado sempre, né? Não é o das 9 às 6 para todo mundo e dane-se, né? Sim. Então é isso que acho que tende a acontecer e precisa acontecer. Justificar, né? Ter justificativa de por que eu quero que você venha, né? O que eu ganho com isso? Que eu acho que é isso que não tá claro para todo mundo. Não, e aí você vê ali, Merigo, tinha na pauta tinha um texto também falando sobre empresas que estão tentando ganhar o funcionário no... Puta, vem pra cá que aqui, ó, vou te dar um almoço, vou te dar rosquinhas grátis, vou te dar não sei o quê, pra você se sentir melhor por estar se deslocando e tendo que vir aqui e deixar o conforto do seu lar e tal. E pra algumas pessoas funciona. Às vezes a pessoa, o que ela quer é ser agradada mesmo, ela quer ser bajulada e quer ter coisas grátis, coisinhas grátis. Mas acho que pra grande maioria que se acostumou a trabalhar em casa... E, puta, tem que sair de casa, pegar 40 minutos de trânsito, ou 8 transporte público, pra chegar lá.
e ficar fazendo reunião no Teams ou no Porque Meet, não foi porque todo metade mundo. da equipe tá em Isso. casa. É, exato. Porque não foi todo mundo, ou porque o cliente também não quer se deslocar até a reunião e o cacete. Porra, é foda, né? Nossa, é que eu vivi isso desses últimos tempos aí que eu fiz o remoto. Um cliente super legal, e, enfim, não vou falar quem era, mas jornalista de uma coisa super legal. Vamos fazer reunião. E ele vai vir aqui com a irmã dele, que também é uma pessoa super legal. E tal. Aliás, não falaram que vai vir aqui. Ele vai estar com a irmã dele. Eu crente que eu ia ver o cara, abraçar o cara, ficar de mão dada com ele a reunião inteira. Aí a pessoa que ia fazer comigo passa na minha mesa segurando o notebook daquele jeito, né? Que é com ele meio aberto, assim, falando: vamos pra reunião? Isso. Nossa, mas eu acho que a minha cara virou um pastel, juro. Eu fiz: é remoto? mas eu achei que era aqui. E aí, não, boba, é remoto. Fulano tá em Campinas. Vai, bora, levanta o cara vambora. tá infernando de Vamos pra Noronha lá. fazendo E aí eu a fiquei, reunião, você. nossa, miserável, assim. Eu rendi pouco na reunião porque eu fiquei chateado. Mas, e tem um outro lance que o Marco falou sobre, a pessoa gosta de coisinhas grátis, né? Todo mundo gosta de coisinha Nada grátis. contra coisinhas Nada grátis. contra mas coisinhas é que grátis, não mas- é... Não, adoro, inclusive. A Bia trouxe um ponto que eu acho que é aquele de você ser realista de acordo com em relação ao que você vai conseguir realmente fazer e ser produtivo. Que ela falou, cara, se eu vou pra empresa de manhã e depois eu vou embora pra casa, acabou, eu não vou chegar em casa e continuar sendo produtivona, né? Então, tem gente que prefere ir pro escritório porque ali é um lugar onde ela vai ter, né, um Isso. espaço, um momento de trabalho, né? Estou aqui, estou trabalhando, eu separo muito bem as coisas. Não dá pra achar que todo mundo vai estar dentro de casa e vai produzir pra caramba, como se estivesse produzindo dentro do escritório, né? Também é isso, é o velho cada um, não é? Não é esse a poesia? Isso, o dito, É o que dito dizia popular. o... O dito popular, exatamente. Com isso, a gente resume tudo, né? Cada um. Cada um, mas cuidado com se isolar demais também, que dá errado. É bom, eu sei, eu gosto, partilho dessa ideia, mas sei também que esteja você com problemas de interação social e tal, é de passinho de bebê que vai melhor, porque full isolamento é ruim. A gente tá falando aqui, né, Bia? A gente tá falando da nossa experiência, que somos pessoas sociáveis e que Exato. gostam de contato com Exato. pessoas. Mais Tem ou gente que não tem a menos. menor paciência. Eu trabalhei com muitas pessoas em que ela... Eu achei engraçado você falar que o Merigo gosta de contato com pessoas. Eu achei generalista da Foi sua parte, fofo, mas foi enfim. fofo. Você não viu ele no bar Gosta de ontem, mas contato tudo com bem. vocês, gente. Eu Ah, cansei de trabalhar com gente que entrava muda e saía calada e chegava lá, Total. cumpria o trabalho dela É verdade. do horário certinho, largava a caneta e ia embora, não falava nem tchau. E porra, pra essa pessoa devia ser um martírio ir trabalhar e ter que olhar na cara de pessoas semi-conhecidas, saca? Então, pra essas pessoas, talvez o online seja o Melhor que sistema podia perfeito. acontecer. Porque ela tem as entregas, não precisa interagir com ninguém, não precisa de small talk com ninguém, e tá tudo certo. A gente tá falando aqui da grande maioria, né? Do afegão médio, que é a pessoa, o ser humano que é sociável e que gosta de sair, de conversar e tal, não sei o quê. Mas não dá pra generalizar também, e é isso aí, cada um. O Carlinhos resumiu perfeitamente todo esse programa. Pesquisando para a pauta, eu caí numa outra matéria que chama Antitrabalho, um movimento que ganhou força na pandemia e se espalha por comunidades online. É uma matéria da BBC. Que ela é muito interessante porque ela fala que aí quando você me pergunta qual é o futuro do trabalho, ou é o híbrido ou é o antitrabalho. Que aí é uma galera que falou, velho, eu não quero trabalhar mais porque meu trabalho é estúpido. Então, nos Estados Unidos, uma galera começou a perceber, principalmente a galera que trabalha para a Amazon, empresas desse tipo, que tipo assim, cara, tanto faz, sabe? Se for pra ganhar essa grana, trabalhar tipo um robô, foda-se, prefiro ficar sem trabalhar. Óbvio, a pessoa trabalha bem menos, faz um trampo diário, pega aquela grana, prefere viver com menos do que ficar se ferrando e gastando a vida num trampo que é idiota. E eu acho que assim, cara, cada vez mais essa história do antitrabalho, depois vocês leem a matéria, é muito mais complexa do que isso. Mas eu acho que cada vez mais vai rolar uma rejeição visceral do trabalho mesmo, assim. Se não mudarmos... Mas aí nós estamos falando de uma sociedade... Não, mas assim, a gente tá falando do redneck lá. Assim, sério, não é só gente Tudo bem, rica. mas o redneck nos Estados Unidos, mas lá você tem
Primeiro que você já não tem direitos trabalhistas, Não né? tem Você já nada, não tem essa não tem segurança nada. do trabalho. Você não tem nada. Você vende a hora do seu trabalho e que se for do Brasil, e que se for do Biden. Aqui é muito mais complicado, né? Porque geralmente quando você vai fazer esses trabalhos por hora e tal, sempre é muito precarizado, você ganha muito menos do que você ganharia num emprego dito regular e você vai trabalhar num lugar e você vai ter expediente, o cacete. Eu acho que a gente tem que também adaptar os discursos às realidades, né? Não, é isso que eu falo, mas assim, a gente viu muito com o lance do Uber, cara. Muita gente assim, a solução foi o Uber. Era muito melhor do que o meu trabalho, que era tipo uma espécie de antitrabalho. Aí depois aumentou a gasolina e aí? Quem consegue ser Uber? Saca? Eu acho que tem esse lugar complicado. Enfim, próxima pauta, Momento, né? Saiba Mais, bela dica do Oga aqui para complementar. Tem uma quarta dica no nosso Momento Saiba Mais. Já que se você tá tendo que voltar para o presencial, não tem como fugir, pode retomar um dos grandes hábitos, né, do deslocamento, que é ouvir podcast, né? Você passa 1 hora, 1h30, 2 horas no trânsito. Escute podcasts da família B9, podcasts.b9.com.br e ouça mais Braincasts. E eu trago aqui o programa 407, que eu cheguei a citar, que é como as videochamadas sugam a nossa energia, né, onde a gente falou ali quais são os efeitos nocivos do excesso Uma de das reuniões. melhores capas de Johnny Brito, inclusive. Não é Ficou muito boa incrível? essa. Autorretrato de Johnny Brito, aliás, nessa capa. Bia Fiorotto esteve lá nesse programa. Eu tava lá. Então, recomendo muito para você entender por que uma coisa que parece, não, tudo bem, tecnologia nos ajuda, mas como que a ciência indica que a fadiga de call, de Zoom, de Meet, de Teams é real, tá? Então, Braincast 407. A fadiga de Teams é a pior, porque Teams É é, pior, o pior é o sistema Teams. de todos. Exato. Não dá. Em segundo, tem a gente citou tanto aqui, né, o artigo, o texto da Vox, que é Por que trabalhadores não querem voltar ao escritório. Vamos botar o link aí no post para você acessar, também divulgar nas nossas redes sociais, siga @BraincastPod. Então, o texto que mostra aí, tenta trazer alguns argumentos de por que as pessoas não estão com saco para voltar para o escritório. Por último, tem um vídeo da Exame Academy, que é onde tem a Cris Junqueira, que é diretora e uma das porta-vozes do Nubank. É um vídeo de 11 minutos onde ela responde: nós realmente precisamos do escritório? Então, não é só uma defesa dos motivos, mas um debate de como e por que voltar ou não ao presencial, tá? É um vídeo que é do meio do ano passado, de 2021, mas já traz um pouquinho aí dessa discussão da transição para um retorno lento e gradual ao regime presencial, tá bom? Muito bem. Ótimo. Tá ótimo. Vamos pro Qual é Boa? Vamos sim, senhor. Qual é boa? Qual é a boa? Quem quer começar? A Bia Fiorotto, que disse que quando eu entrei que ela estava pesquisando Qual é a Boa. Você já tem Qual é a Boa, Bia? Eu tava deixando prontinho aqui. Terminei semana passada o livro Pessoas Normais, que deu origem à série Normal People, do Hulu. Nunca assisti a série, mas fiquei meio interessada pela cara dela, eu não sabia nada. Aí me deu a vontade, falei, quer saber, eu vou comprar o livro. Aí comprei, chama-se Pessoas Normais, da Sally Rooney. Ela é irlandesa. É um livro que conta a história de um relacionamento que começa no final do colégio, né? Os personagens são a Marianne e o Connell. Começa no final do colégio e ele se estende até o final da faculdade. Então você vai acompanhar esses anos, né? Então cada capítulo pula um pouquinho de tempo. Mais pra frente na história, são várias elipses que ela faz ali. Você entende direitinho tudo o que acontece. A tradução tá muito bem feita. E eu achei esse livro a cara do millennial. Assim, é uma coisa muito millennial de se escrever e tal. Que é a vontade de pegar um relacionamento, esmirilhar ele bastante, assim. Todas aquelas sensações que deixam a gente com o coração apertado. Eu até comentei com o Caio, eu falei, eu senti coisas lendo esse livro que eu não sentia desde que eu era adolescente. E me apaixonei pela primeira vez e tinha várias dúvidas, várias inseguranças, enfim. A escrita é muito legal. Eu acho que existe uma progressão muito legal de, assim, quando eles são mais adolescentinhos, a escrita é mais dramática, tudo parece muito
pra ontem, todo mundo vai morrer toda hora, ai meu Deus. Conforme eles vão crescendo e amadurecendo, a escrita muda também. Então, a urgência das coisas, o tamanho das orações, sabe? Ela usa muito da forma que ela escreve pra ajudar com o conteúdo. E eu fiquei muito feliz de ter notado isso. E eu falei, porra, essa menina é muito legal. Então, eu gostei muito do jeito que ela leva. Eu acho que se você gostou desses últimos filmes que teve aí de relacionamento, História de um Casamento, aquele outro com a Zendaya, que eu não me lembro o nome agora, enfim. Se você gosta desse tema, eu acho que você vai ser feliz lendo esse livro pra pensar numas piras suas enquanto você lê a pira dos outros. Muito bom. Muito bem. E você, Marco Melo? Eu vou aqui no... Eu tenho Nossa um senhora. Qual é a Boa e 2 menções honrosas, né? Você tá gostando do Barry White, tostão né? da minha voz que está dentro de Barry vocês? White. Muito bem. Vai, Barry. A minha dica é uma série documental do HBO Max chamada PCC, O Poder Secreto. Show. Uma baita de uma série feita ali baseada no livro Irmãos, uma história do PCC de Gabriel Feltran, e a série dirigida por Joel Zito Araújo. E ele faz ali uma timeline do surgimento do PCC, né, o crescimento do PCC ali exigindo primeiro direitos aos presidiários, tratamento justo dentro das cadeias, e como isso foi angariando irmãos, né, como eles se chamam, para dentro do partido. E de como isso, assim, as mudanças de liderança, né, a ascensão do Marcola, dele ter chegado como um pensador ali, menos com um lance de violência, eu digo pura, dentro da cadeia e tal, e de como o estatuto do PCC quase que zerou mortes dentro dos presídios de São Paulo, né? Porque ele traz ali todo um lance de... Não zerou, mas diminuiu muito essa coisa de preso mata preso, porque você tem uma coisa muito rígida, né? E de organização, e de como eles conseguiram ir crescendo e saindo de dentro das cadeias, indo pra rua e virando hoje um dos maiores cartéis de crime organizado do mundo, e agora mexendo com tráfico de drogas, então se espalhando para países da América Latina e coisa de levar droga para Europa. É um retrato muito fiel e muito foda, e é muito legal você não fica preso só no depoimento de gente que estava dentro da cadeia ou de caras que são ex-PCC, né, que toparam falar e tal, pessoas que estão, assim, pedidas de morte porque estão falando os segredos secretos da maior organização criminosa do Brasil. Mas fala também com mães que perderam filhos pro crime, traz todo um lance das periferias, né, de São Paulo, vai nos bairros e falar como era o crime antigamente, como ficou o crime depois que o PCC entrou nessa roda, né, de como a imagem do bandido entre várias aspas, né, porque aqui eles não tentam fazer esse julgamento de valor, mas você acaba fazendo o seu próprio julgamento ali, e de como a vida do periférico ela tá muito ligada ao banditismo local, né? E essa coisa do tráfico de droga local, a boca de fumo, o patrono do time de futebol da comunidade. Puta, assim, eu fiquei fissurado, assim, acho que tem 4 episódios, ou 3, acho que são 4. E, puta, assisti amarradão, assim, eu sempre me interessei por esse tema não do crime organizado em si, mas de segurança pública em geral, né, de como... Então quer dizer que o senhor apoia bandido, é isso? Isso, direitos humanos você para humanos direitos, a favor, né? do bandido, Isso. Entendi. E você entende a sociedade como um todo, né, porque você vê que, porra... a ascensão do PCC se dá num lugar em que o Estado falhou e que as pessoas se sentem abraçadas por um coletivo e, puta, é muito foda, assim. E quando você se pega vendo o manifesto do PCC, por exemplo, tirando toda a parte ruim e de que, porra, promovem violência pra caralho, tráfico de drogas, a guerra às drogas. Você vê que tem todo esse lance, né? A guerra às drogas que faz com que uma facção cresça tanto, que tome o lugar do Estado em certos lugares. É uma matemática muito maluca, né? E quando você lida com sociedade, você tá lidando com pessoas e anseios e... Puta, é muito foda. Então, eu indico demais que vocês vão ao HBO Max e assistam PCC, O Poder Secreto.
E aí eu tenho 2 menções honrosas aqui de qual é a boa que eu tenho consumido nesses últimos dias aí, e que valem muito a pena. Eu já falei aqui da série Barry, né, que também é da HBO, que é do Bill Hader, em que ele é um assassino de aluguel, que tenta mudar de vida a partir de ter aulas de teatro. Na última temporada aí. E o caralho, mano, e assim, eu sou muito fã do Bill Hader em si, assim. É um cara que dá ótimas entrevistas. Ele deu agora uma última pro podcast do Conan O'Brien, que é muito foda. E aí eu vi que tinha saído a 3ª temporada, fui assistir a 3ª temporada e vi que eu não lembrava nada nem da segunda. Então fui rever a segunda, que eu já tinha visto, e foi como se eu tivesse visto pela primeira vez, porque faz tanto tempo que saiu e tal. Então revi a segunda, e foi bom pra caralho ter revisto a segunda pra entrar na terceira azeitada. E puta, essa 3ª temporada tá muito foda, assim. Eles pesam mais a mão no drama do que na comédia. Mas tá muito legal. Ele é uma série que tem um dos maiores personagens de série dos últimos tempos, que é o Noho Hank, que é um mafioso checheno lá, uma figura ímpar. E vale muito a pena o play. Então, se vocês não assistiram as outras 2 temporadas, assistam as outras 2, ou assistam pelo menos a segunda de novo, porque é série curtinha, 10 episódios de 23, 24 minutos. Dá pra matar rapidinho. Então Barry na HBO Max. E a terceira é Love, Death and Robots, que eu também já falei aqui. Bom pra caralho. Que é bonito pra caralho, Sim. muito bem feito. A direção de arte é muito, muito, muito foda. Uma ou outra história meio sem pé nem cabeça ali, que acaba, você fala, pô, não precisava acabar desse jeito e tal. Mas o visual é muito foda pra quem se liga em design, em técnicas de animação. São várias técnicas de animação diferentes. Tem uns que você se duvida se não é filme que os caras estão fazendo ali, porque o bagulho é muito, 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 muito perfeito. Então vale a pena. Love, Death and Robots. Tem esse nome porque as séries, os episódios variam entre esses 3 temas, né? Amor, morte e robôs. Você sempre vai ter um desses 3 ali como um plano de fundo. Vale muito a pena o play também. Se não viram as outras temporadas, vejam. Essa é a terceira. E são episódios tem de 7 minutos a 16 minutos. Assim, nenhum deles é muito, muito longo. Vale muito a pena quando não tiver... Pô, o que eu vou assistir aqui? Assiste um episódiozinho de Love, Death and Robots. Uma ótima série de almoço. Seja feliz. Muito Exato. bem. Eu não tenho muito o que recomendar, porque eu tô me sentindo aquelas pessoas que quando vem aqui no Qual é a Boa, recomenda aí o Qual é a Boa, a pessoa fala, putz, vocês já viram aquele filme Poderoso Chefão? É muito bom. Eu tô me sentindo essa pessoa porque eu tô completamente viciado e obcecado, e sei lá por que isso tá acontecendo com a minha vida, em MasterChef. Eu assisti... eu voltei também. Mas é muito engraçado você assistir os antigos, gente. Tô assistindo. Não sei, assim, o que acontece? O Casimiro, ele reagiu ao primeiro episódio dessa temporada atual, né? E aí eu vi, é legal, curti. Só que ele não tá fazendo mais, porque a Band falou, não faz, né? Porque a gente precisa, né? O negócio é nosso, a gente precisa ter audiência nas terças-feiras à noite aqui. E ele até falou que não ia fazer, que respeitava e tal. E aí... eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Eu só consigo assistir com o Casimiro reagindo e tal. E essa nova temporada só tá tendo um episódio por semana, não tinha mais pra ver. E aí eu falei, vou no YouTube, e tem lá no YouTube da Band todas as temporadas de MasterChef. Eu fui lá pra primeira temporada, que é de 2014. E, cara, eu tô assim, eu fico consumindo como se fosse, sei lá... Era em 4x3, né? Era feio. Exato, naquela Mas época. Então... eu acho muito engraçado, porque a melhor coisa de assistir o MasterChef é falar mal ao vivo no... Isso, exato. No Eu lembro, Olga, quando tava rolando o MasterChef, tava no auge, né, na febre do MasterChef, todo mundo falava e zoava com o embalicho e com os participantes, era sempre aquela tensão. Arroz cremoso. Isso, eu só vi rolar, eu acompanhava os memes e as piadas, né, humor e piadas na internet, mas não assistia, sei lá por quê, sei lá, era na terça-feira à noite, geralmente era gravação de Braincast até, e deixei passar, nunca vi nada de MasterChef, nunca vi nada. E agora eu tô querendo ver todas as temporadas como se fosse uma série de ficção, onde eu tenho que acompanhar o episódio atrás do outro pra chegar até os dias de hoje, e assim, tô rindo e me emocionando, tô chorando assistindo MasterChef. Tá sendo bem ridículo. Venha rir e se emocionar. Cara, você vai chegar ainda, então, na temporada do Léo, do Zebeléu. Ele tá, pois é. Você vai chegar nesse momento da sua vida. E é tão ridículo que tô assistindo e eu não quero saber, eu não pesquiso nada, não vejo os comentários no YouTube, porque eu não quero ter spoiler de quem foi eliminado. Então, realmente...
tá ridículo, mas é isso. Eu tô assistindo Masterchef loucamente. Eu espero que passe, porque tem uma série de séries. Eu tenho listas de séries e filmes e documentários e livros pra consumir e não tô fazendo nada, porque todo o tempinho que me sobra, eu assisto um pouquinho de Masterchef. Mas, pra não ser esse ridículo que vai dar Masterchef como qual é boa, aliás, tá rolando a nova temporada. Você pode já foi. assistir. Já fui, né? Isso já aconteceu, você já foi essa pessoa. Já fui essa pessoa, mas Mas eu queria dar um foto qual é da nova temporada, pra não parecer... põe a foto pra Isso. fingir que é uma coisa atual, né? Que eu tô indicando não a primeira temporada. E é mó legal, porque a temporada atual, eles já estão tudo lá, já evoluiu tecnologicamente, o fogão nem fogo tem, é fogão por indução. E na primeira começa com eles no Pacaembu, com 5.000 pessoas fazendo comida pra escolher. Maravilhoso. É louco, é louco. Assim, então, enfim, tô obcecado. Mas, para não dar só isso como qual é boa, o meu qual é boa aqui real, eu tô jogando com a criançada a versão, não sei se vocês lembram do Wii, né? O Wii da Nintendo, que vinha com um joguinho de tênis, né? Virou uma febre, todo o evento tinha que ter Nintendo Wii pra galera jogar tênis com os controlinhos. Então o Wii Sports foi um lance, né? Boliche. Passaram vários anos, a Nintendo até meio que reeditou algumas versões, mas nunca nada realmente novo, refeito, né? Só que eles lançaram agora, recentemente, no mês de abril, o Nintendo Switch Sports, né? Que é a mesma coisa do Wii Sports, mas pro Switch. Você tem o tênis como um dos principais esportes, mas tem boliche também, tem vôlei, tem badminton e chambara, que eu nem sabia que isso existia, que é espadinha, lutinha de espadinha. E eles prometem atualizar com novos esportes periodicamente, né? Então é um jogo vivo, que eles vão lançando novas coisas, e é o mesmo lance, você joga com o controle, né, emulando seus movimentos. No futebol você tem que amarrar uma cinta na perna, que você pode comprar, na versão física vem com essa cinta para você jogar futebol. Tudo vira um comprável, né? Tudo vira um comprável, mas se você não quiser comprar a cinta, que é mais cara, você pode ter Shopee, AliExpress, já tem as versões alternativas lá, tá? Nintendo que não me escute. E esse é até um marco, porque é o primeiro jogo em mídia física que a Nintendo lança no Brasil depois de muitos anos e tal. E eu tô jogando com a criançada que eles estão adorando, porque eles não viveram, né? O Wii. Eles não... É um momento da vida que eles não eram nascidos, eles nunca viram isso. O Wii Sports não foi um lance. Então agora eles estão vivendo esse momento lindo nessa versão atualizada aí com o Switch Sports. E é muito divertido porque... ao mesmo tempo que eles estão no videogame, que é uma coisa que eles gostam, mas também não estão sentados, né? Estão se movimentando, Eu quero ir aí na tua casa, levar o Antônio, se ele gostar eu vou comprar essa porra também. Faça isso, traga o Antônio que a gente joga junto aqui, dá pra jogar até 4 pessoas, o tênis, o boliche também. Acho que só o de espadinha, que é só 2 pessoas. Mas, cara, esse de espadinha é muito emocionante, assim, e dá pra se mexer real, sabe? Ficar cansado no de espadinha. Eu vou aí levar o Caio na casa do tio Merigo. Faça também. isso. Vou levar. Eu lembro que o meu pai comprou um Nintendo Wii quando saiu, e aí já vinha com o jogo de esportezinho lá, né? Isso, era o jogo que vinha na memória. Bicho, a gente começava a jogar tênis, jogar boliche, a hora que você vê, você tá suando dentro da casa. Perfeito, é isso aí. Igual uns cavalos. Porque essa porra mexe mesmo o corpo, é impressionante, você acha que é bobeira? E quanto melhor... Cavalo. E quanto melhor a pessoa é o seu adversário, mais você tem que você fica pé da vida. Exato. E quer se mexer, né? Então, vale muito o Switch Sports pro Nintendo, só tem que pagar a taxa Nintendo, né? Demais. Que são os jogos mais caros do planeta. Não sei porque a Nintendo odeia os consumidores brasileiros. Mas ainda assim. Eles recomendo. odeiam, eles inclusive nem têm representação brasileira mais. Não, eles então, eles têm, né? Eles acabaram de voltar. Esse jogo é todo em português. Tem mídia física oficial no Brasil. Porque teve um lance que eles saíram. Tinham largado, não tem nada. abandonado. O Benjamin jogando Mario, jogando Zelda, não tem português pra nada. Ele tem que tudo tá lá se virando no inglês pra conseguir jogar. Porque a Nintendo, como Se eu a falei... gente quisesse, a gente também abandonava o Brasil, gente. Tá certo a Nintendo. Exatamente. É só querer, né? Ô, Gamendonça, finaliza aí. Seguinte, eu até mudei aqui um dos meus qual-é-a-boas, porque o Marco falou da série da HBO, e eu lembrei de uma Porque ia outra ser série... Masterchef, né? E eu já dei, e aí você vai... Não, ia ser um negocinho de fazer lavagem nasal. Porque eu estou todo todo prejudicado aqui com a sinusites e ites. Mas é o seguinte, Marco, lembrei da série Lei da Selva.
que é uma série da Globoplay, que ela se aprofunda na história do jogo do bicho. Então ela fala como que uma loteria federal, que foi criada para financiar um zoológico, né, acabou caindo na mão do crime organizado, de contraventores, e, velho, virou a máfia italiana no Brasil, doidona. E é uma das séries, quando você vê a série do Castor, você junta com a série do Kaiser, com a série do, tipo, Lei da Selva, e aí os podcasts do Bruno Paes Manso. República da Milícia. Sua cabeça vira, né? Você começa a entender o Brasil, mais o Rio de Janeiro, dos anos 80, 70, 90 até aqui. Aí você entende porque a Nintendo saiu do Brasil, né, Hugo? Então, você fala... Você dá razão pra Nintendo. Caralho, Nintendo, vocês são visionários, né? Não, e aí você entende Bolsonaro, você entende tudo, velho. Você entende velho reaça, você fala, não tinha como dar certo essa porra, né? Então eu acho que é muito legal. Quer né? saber do que é mais? Todo mundo tem razão nessa merda. Tô indo lá. Falou, obrigado. É isso, então assim, quem não assistiu, assista a Lei da Selva. Série maravilhosa da Globoplay. Outra série que eu gostei muito, fiquei preso nela esses dias, foi Tyrion, que é da série da Apple, tá na segunda temporada. É uma série que conta a história de uma agente infiltrada do Mossad, então é tipo a CIA de Israel, e essa agente ela tem uma missão que é destruir um reator nuclear no Irã. E aí daí, altas confusões e blá blá blá. Que legal. Ela é uma série que ela tem alguns clichês de séries de ação, mas só de estar nesses outros lugares e ter um outro tipo de imperialismo, que aí é o imperialismo de Israel em cima do Irã, eu já acho ela muito interessante, cara. Ela tem coisas culturais bem diferentes. A espiã é uma mulher e ela é muito esperta e ela luta bem, mas não é estereótipo dos Estados Unidos, sabe? Não é tipo badass, foda, a mina tira um negocinho do cabelo, explode uma bomba com grampo, nada disso. Enfim, Tyrion, Apple, não quero contar muito para não dar spoiler. Outro filme que eu amei, explodiu a minha cabeça, fiquei louco, e é aquele filme que você não pode contar muito, porque o lance é você ter esse choque. A mudança que esse filme dá de clima é um filme que se chama Emergência, tá na Amazon Prime. Você vai lá de bobeira, acha que a porra de um filme de adolescente bobo dos Estados Unidos, fala, hoje eu vou ver uma coisa besta. Eu fui assim, entrei assim, hoje eu vou ver uma coisa besta. Quando eu vi, eu tava quase chorando da sala, saí chocado, cabeça, meu caralho, mesmo, tem que matar todo mundo nessa porra. Tipo, enfim, assistam Emergência. E saiam com vontade de matar todo mundo nessa porra, não tem jeito. É isso, simplificando Perfeito. Muito bem, gente. Qual é a boa da revolta? Então, peraí, que antes de acabar, Olha aí. eu tenho Momentos Faustão. Momento Faustão, de volta. Olha aí, viu? Volta, presencial hein? tem sempre isso. Um prazer ser interpelado por pessoas pedindo um Momento Faustão. Um deles foi na gloriosa Casa Barbosa, lá no Bexiga, onde estivemos ali pro aniversário de Luizinho e Gino, numa noite agradável de sexta-feira, e que lá a gente estava ali tomando uma cerveja com o Cristiano Dias, com a rapaziada toda do Barreto, o Alvin, e chegou uma menina e falou assim... Vocês são do Braincast, né? Apontando pro Luiz e Gino, claro, porque eu sou um nobre desconhecido. O Luiz e Gino falou, ele é, e apontou pra mim, o corno. Ridículo. Aí, não, porque meu namorado ele adora vocês e tal, não sei o que. Eu falei, chama ele lá. Chama ele, que se ele tá com vergonha, é pra ele perder a vergonha. Ele colou lá. Então, aqui, um grande abraço aqui no Momento Faustão para Lucas Veloso e a sua digníssima Raquel Hudson, que estavam lá. Ela que entregou o Lucas, e o Lucas chegou lá todo envergonhado pra falar com a gente. E aí, semana retrasada, talvez, eu tive no Sesc Pompeia, depois de muito tempo, né? O último evento do mundo antes da pandemia foi um show que eu fui no Sesc Pompeia do John Cage, foi foda pra caralho. E tive o prazer de retornar ao Sesc Pompeia para assistir um show do meu grande camarada Rodrigo Brandão. Foi no sábado. Que teve aqui no Brasil, tocou... então, fui na sexta, tocou com a Tulipa, com a Jussara, acompanhados pela magnífica Sun Ra Orchestra. Que lindo. Conduzida ali pelo Marshall Allen, maravilhoso. E a minha amiga Ana Schum tava ali cuidando dos ingressos ali dos convidados e tal. E eu tava trocando ideia com ela, ela falou, inclusive eu quero um Momento Faustão. Falei, é isso mesmo, Schum. Falou as palavras certas, na hora certa. Já anotei aqui no meu bloco de notas. E, coincidentemente, no sábado... Após esse show, eu fui no aniversário do meu grande amigo Armando Mandi, ali na cervejaria A Voz, na Vila Pojuca, da grande Maria Almeida, minha grande camarada da Casper.
E lá tava na mesa com a Chum, trocando uma ideia e tal. E encontramos o outro grande camarada nosso, o Rodrigo Cuba. Esse, Merigo, ele não escapou da terceira onda da DM9. Tá trabalhando na DM9 agora. Terceira onda. E Rodrigo Cuba também pediu um momento Faustão. Escapou terceira onda, Não, é muito isso. bom. E o meu grande chapa, Rodrigo Cuba, falou as palavras certas na hora certa. Então tá aqui o meu grande abraço a Rodrigo Cuba, essa grande figura, meu grande camarada. E tô muito feliz que ele tá de volta a São Paulo. Ele passou um período em São Carlos e tal, e agora tá de volta em São Paulo. Pegou a DM9 aí na curva, pediu um momento Faustão, tá dado um momento Faustão. Então Lucas Veloso, Raquel Hudson, Ana Chum e Rodrigo Cuba. Ana Chum, inclusive, que vem de baus. Você sabe o que são baus? Aqueles pãezinhos pãozinho. chineses assim. Ai, que delícia. Que aquele fica muito fofinho, que você faz No vapor. no bafo, no vapor. Puta, bom pra caralho. Vários sabores. Baus do chinês no Instagram, procurem @bom pra caralho. Ela entrega e vale muito a pena. Eu comprei pro Antônio esses dias aí. Ele comeu feliz da vida. E Pra Chum, ser melhor, grande só se beijo pra fosse você. feito na air fryer, né? Mas... Dá pra fazer, mas é que ele não fica Sem com... críticas air fryer. Não, ele fica mais Acabou o durinho. programa de Faz hoje. tipo uma casquinha na air fryer, saca? Gente, vamos discutir bal na air fryer. Carlos, deixa eu dar minhas dicas Vamos culinárias discutir no aqui, conteúdo caralho. secreto. Ô, Você tá gastando conteúdo. você não é Masterchef? Eu vou te Porra. exatamente, vou te perguntar no Achei- próximo conteúdo secreto como Achei se faz. que o Merigo agora fez igual a Simone Simaira. Ele foi terminando o show assim, ó. Nossa. Gente, então, tô indo embora. Tesouro. Gente, essa história, né? Tchau, Pelo pessoal. amor de Deus. Se ele tivesse aquele que sobe o som assim, Vai o subindo. fade-in, Eu vou- ele ia dar fade-in na eu vou música e ia me passar Eu pra vou frente. instalar cara. esse plugin aqui pra fazer isso durante. Valeu, gente, é isso aí. Cavalo. Valeu. Ele gosta. Ui. Gente, obrigado, viu? Ai, mas que cara mais chato. Beijo pra Muito vocês. obrigada, gente. Tchau. Tchau. Beijo até depois. Tchau.